A queda da Babilônia, e a escritura na parede. Nabonido tornou-se rei em 556 a.C., após o assassinato de Labazi-Marduk. E por razões obscuras, ele permaneceu vários anos no exílio, possivelmente por questões religiosas. E então seu filho Belsazar administrou o império em seu lugar, governando como regente, entre os anos de 553 e 539 a.C. A Babilônia havia praticado muitas iniquidades e, consequentemente, suscitado a ira de Deus, por conta de toda a sua feitiçaria e idolatria. Em 539 a.C., Belsazar preparou um banquete e convidou 1000 de seus mais nobres súditos. E enquanto bebia vinho, ele ordenou que seus servos trouxessem os utensílios que Nabucodonosor havia retirado do templo do Senhor em Jerusalém, para que todos os que estavam presentes na festa bebessem neles, inclusive suas mulheres e concubinas. Eles usaram os utensílios da casa do Senhor e ainda deram louvores aos deuses criados por mãos humanas. Mas nesse mesmo instante, apareceram dedos de homem, os quais escreveram na parede do palácio real uma mensagem que ninguém foi capaz de entender. Belsazar ficou muito perturbado e amedrontado, por isso ele ordenou que fossem trazidos à sua presença os encantadores, astrólogos e feiticeiros da Babilônia. Belsazar ofereceu grandes prêmios e regalias a qualquer um que conseguisse decifrar a mensagem. Entretanto, ninguém foi apto bastante para interpretá-la, deixando o rei e os nobres ainda mais confusos e transtornados. Porém, a mãe de Belsazar lhe confessou que em seu reino havia um homem, com grande sabedoria, capaz de revelar o significado da mensagem, e que seu nome era Daniel. O profeta foi levado até o rei, que lhe ofereceu vários presentes, caso ele lesse a escritura na parede. Entretanto, Daniel recusou tais ofertas, dizendo a Belsazar que faria a interpretação, sem receber qualquer regalia. Então Daniel explicou ao rei que Deus tinha concedido a Nabucodonosor o reino e a grandeza. Mas quando seu coração se elevou, e seu espírito tornou-se soberbo e arrogante, ele foi derrubado de seu trono, e a sua glória lhe fora tirada, de maneira que Nabucodonosor viveu semelhantemente a um animal, durante 7 anos, até reconhecer que Deus possui o domínio sobre o reino dos homens, e o constitui a quem lhe aprouver. Daniel disse a Belsazar que ele sabia de tudo isso, e mesmo assim, não teve humildade em seu coração, e levantou-se contra Adonai, trazendo os utensílios do templo, para que todos bebessem e os profanassem. Além disso, eles haviam dado louvores a deuses feitos por mãos humanas, que não veem, não ouvem, e não sabem de absolutamente nada. Já ao verdadeiro Deus, em cuja mão estava a vida do rei, não foi dada a glória que lhe era devida. Então Daniel revelou a Belsazar que a mão a qual traçou a escritura fora enviada por Deus, e que a mensagem tratava-se de um decreto, estabelecendo o fim do Império Babilônico. Pois ele seria entregue e dividido entre os medos e os persas. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto, e Dário, o Medo, apoderou-se do reino babilônico. Veja o relato completo no capítulo 5 de Daniel. As palavras de Adonai, ditas através dos profetas Jeremias e Isaías, já anunciavam que a Babilônia iria cair, por causa de todas as suas iniquidades e prevaricações. A queda da Babilônia ocorreu em 539 a.C., quando Ciro II a conquistou. Seus engenheiros sagazmente conseguiram desviar o rio Eufrates, e os soldados comandados por Dário invadiram a Babilônia depois que as águas que passavam pela cidade abaixaram. Veremos agora algumas passagens, contidas nos livros de Isaías e Jeremias, que previram a ruína da Babilônia. Fugi do meio da Babilônia, e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes, que vão adiante do rebanho. Portanto,
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que castigarei o rei da Babilônia, e a sua terra, como castiguei o rei da Síria. Farei tornar Israel para sua morada, e pastará no Carmelo e em Bazã, fartar-se-á na região montanhosa de Efraim, e em Gileade. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor dos Exércitos, e sobre os moradores da Babilônia, sobre os seus príncipes, sobre os seus sábios. Jeremias capítulo 50, versículos 9, 18, 19 e 35. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos medos, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Consagrai contra ela as nações, os reis dos medos, os seus governantes, todos os seus vice-reis, e toda a terra do seu domínio. Babilônia se tornará em montões de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá quem nela habite. Ainda que juntos rujam como leões, e rosnem como cachorros de leões, estando eles esganados, preparar-lhes-ei um banquete, embriagá-los-ei para que se regozijem, e durmam sono eterno, e não acordem, diz o Senhor. Portanto, eis que vem dias, em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia, toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus cairão traspassados no meio dela. Os céus, e a terra, e tudo quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Embriagarei os seus príncipes, os seus sábios, os seus governadores, os seus vice-reis e os seus valentes, dormirão sono eterno, e não acordarão, diz o Rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Jeremias capítulo 51, versículos 11, do 37 ao 39, 47, 48 e 57. Mas ambas estas coisas virão sobre ti num momento. No mesmo dia, perda de filhos e viuvez virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos. Pelo que sobre ti virá o mal, que por encantamentos não saberás conjurar, tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar, porque sobre ti, de repente, virá tamanha desolação, como não imaginavas. Deixa-te estar com os teus encantamentos, e com a multidão das tuas feitiçarias, em que fatigaste desde a tua mocidade, talvez possas tirar proveito, talvez com isso, inspirar terror. Já estás cansada, com a multidão das tuas consultas. Levantem-se, pois, agora, os que dissecam os céus, e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem, o que há de vir sobre ti. Eis que serão como restolho, o fogo os queimará. Não poderão livrar-se do poder das chamas, nenhuma brasa restará para se aquentarem, nem fogo, para que diante dele se assentem. Assim serão para contigo, aqueles com quem te fatigaste, aqueles com quem negociaste, desde a tua mocidade, dispersar-se-ão cambaleantes, cada qual pelo seu caminho, ninguém te salvará. Isaías capítulo 47, versículos 9, e do 11 ao 15.